Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né? E notícias sobre o nosso Mengão aí. Vamos falar sobre esse jogo aí diante do Flamengo e Atlético Goianiense. O Flamengo venceu, retomou a liderança, né? Foi uma rodada dois sonhos, uma semana dois sonhos aí, né? Com os rivais perdendo. E também sobre Flamengo e Palmeiras, que o duelo de rivais já começa fora das quatro linhas, né? Palmeiras terá um dia a mais de descanso. Será que isso influencia no rendimento do jogo? Palmeiras terá um dia a mais de descanso. Então, é aquilo. Vamos falar também sobre a situação da votação. O Conselho Deliberativo hoje vota a situação da compra do terreno, né, do gasômetro. E na quarta-feira, dia 31, último dia do mês, será o leilão para o Flamengo poder tentar comprar esse terreno aí na faixa de 30 milhões de reais, né? Então, é um bom dinheiro. Poderia ser mais caro, mas é um bom dinheiro que o Flamengo tem, né? De La Cruz e Bruno Henrique. Ótimas notícias sobre esses dois jogadores que podem estar muito perto para poder ser relacionado para o jogo diante do Palmeiras, né? Protesto também, né? Hoje está tendo um protesto também, né, de alguns torcedores perante essa votação do Conselho Deliberativo para aprovar o Flamengo entrar no leilão, e também treta entre Gabigol e um apresentador muito famoso, que dessa vez não é o Mauro César Pereira, né? Mas vamos embora com mais um debate aí. Tamo junto, e é nóis, galera. E deixa o like aí. Principais partidas do Campeonato Brasileiro. E faz um monte de atrapalhada, como todos os outros. E o Braulio tem personalidade para, de repente, não ir na história do VAR, né? Tem uns caras que não tem condição, que se o VAR, ele já corre e muda de ideia. Não é o caso, eu acho, que do Braulio. Bom, já que a gente está falando aqui de isonomia, isso também foi assunto da entrevista coletiva de ontem, depois do jogo, o Flamengo acaba sendo prejudicado, se esse cartão for mantido para o Luiz Araújo, que é o que tudo indica vai ser, ele está fora do jogo contra o São Paulo, assim como o Pedro. Daqui a pouco a gente pode pensar nos substitutos. Olha o espaço do Gabriel se abrindo aí no caminho, mas ontem na entrevista coletiva também foi perguntado sobre a Copa do Brasil e a diferença de jogos, de dias de jogos entre Palmeiras e Flamengo. Vamos ouvir a resposta. Acho que essa equidade é algo que a gente busca, mas nós não disputamos com time A, time B ou time C. Acho que a competição ela faz com que a gente, a cada jogo, ela tenha que pontuar e fazer o seu melhor. Então não dá para direcionar para um diretamente. Complementando, o que eu posso te dizer é o seguinte: igualdade, tem que ser igual. Ou parecido, no mínimo parecido. Não pode ter muita diferença, não. Se fosse o Abel respondendo isso aí, ele ia subir o tom. Acho que o César Sampaio foi muito mais tranquilo. O Abel já falou reclamou disso várias vezes. Ele falou, um dia faz muita diferença, por que não coloca? E aí a gente talvez tenha que entender que não é só culpa da CBF. Inicialmente você fala, mas por que a CBF não pôs no mesmo dia? É porque no começo do campeonato você assina com as televisões, tem uma grade a ser cumprida, a TV interfere sim, olha, vamos pôr esse jogo aqui nesse horário, esse jogo ali. Então não é só a CBF, mas é óbvio que seria ideal que ele jogasse no mesmo dia para não ter isso. Ontem o Palmeiras passou o domingo descansando e até já treinou, inclusive. Mas obviamente foi um treino leve, se regenerando, quem estava lá jogando, quem jogou no sábado, os outros já preparando alguma coisa. Enquanto o Flamengo estava lá no Maracanã. Faz diferença? O Abel já reclamou muito, e quando ele é o prejudicado. Então, o ideal é isso, que o César falou ali muito educadamente. Se puder, tal, que seja no mesmo dia, tal. Não foi agora. Vamos ver, final de semana, para você olhar se tem um jogando sábado e outro domingo. Vejo isso para você esse dar volta agora. Aí. Olha isso aí, para o jogo da volta. O Flamengo joga no sábado fora de casa contra o São Paulo e o Palmeiras joga no domingo contra o Internacional. Inverteu. O jogo contra o Internacional é em Porto Alegre, teoricamente. Sim, né? sim. Palmeiras fora e o Flamengo fora. Os dois jogam fora. O Flamengo no sábado, o Palmeiras no domingo. Dessa vez os dois jogarem em casa, mas o Palmeiras um dia antes. Na próxima os dois jogam fora, Palmeiras um dia depois. Aí vamos ver o que o Abel vai falar para o jogo de volta. Agora depende muito de como foi esse primeiro. Mas acho que independentemente disso, a gente vai ouvir o Abel dizendo, agora que é a decisão, eu estou com um dia mais cansado, tem viagem de volta. Enfim. Não pode nem reclamar na viagem, que o avião fica lá esperando, acabou o jogo. Mas é o Qual o jogo que você está falando, Dani? É Internacional e Palmeiras. Não, estou falando que no próximo final de semana, vai ser o contrário. O Flamengo joga sábado e o Palmeiras domingo. Contrário do que foi agora. Entendeu?
Então o Flamengo, teoricamente, vai ter o domingo de volta já em casa, descansando, treinando, fazendo o que quiser, e o Palmeiras lá jogando. O que aconteceu ontem foi exatamente o contrário. Enfim, mais uma vez, pensei, por isso que eu te perguntei, para ver se pelo menos para esse final de semana teria dado certo de jogar no mesmo horário ou mesmo dia, porque na sequência, na outra quarta, é decisão mesmo, né? É o último jogo deles. Então, mas enfim, vamos ver o que o Abel vai dizer disso. Digazinho. Não, só estava querendo entender essa coisa dos dias, né? Gente, é muito chororô também, né? Porque uma hora para uma hora para outra, né? Mas na hora lá que sai a tabela, eles aceitam. Exato. Né? Então, assim, a gente está falando... eu acho que assim, se fosse um campeonato que tivesse mais para a sua reta final, que o desgaste está muito maior, que as competições se afunilaram, muita coisa, até conta mais. Eu estou falando até como um ex-atleta, tá? Eu, assim, com os cuidados que tem, com os equipamentos que existem, não é o ideal, o Tite falou ali, o importante é ser parecido, é ser igual, joga 4, mas assim, tem uma tabela que para encaixar tudo fica difícil também. Claro. São muitos jogos, tem muitos compromissos com a TV. Vocês sabem muito bem, vocês são jornalistas de altíssimo nível de muito tempo e sabem que precisa do jogo tal ser tal horário, porque está na grade para esse público, tem o outro que tem que ser no domingo tal hora. Então tudo isso já está combinado, gente, está combinado. Eles sabem que vai existir isso, ainda mais Flamengo e Palmeiras, que são jogos que são muito explorados pela TV, que dá muita audiência. Agora, eu não acredito que as questões... O Flamengo jogou 4 horas da tarde, o Palmeiras jogou 7 horas da noite. Né? Quase 24 horas de diferença, quase. São pouco tempo. Mas por jogar em casa, já está ali, para recuperar ali. Não acho que isso vai ser o ponto determinante para ter a vantagem de Palmeiras para Flamengo ou Flamengo para Palmeiras. Nem no primeiro jogo, nem para o segundo. Mesmo porque eles pouparam, cuidaram, né? Foi cuidar dos jogadores. O Palmeiras teve mais jogadores que o Abel cuidou, né? Deixou de fora, usou menos minutos. E o Flamengo, se a gente for contar, pelo menos uns 5 que não jogaram esse jogo contra o Atlético Goianiense vão jogar contra o Palmeiras. Então metade do time está descansadinho, nem no banco ficou direito. O De La Cruz nem no banco ficou. Então, assim, tem essa coisa de reclamação ali, já é aquele jogo fora do campo que a gente sabe que tem. Mas os jogadores que vão pro jogo, muitos deles nem jogaram. Hoje é muito diferente da época do Zinho nessa recuperação, né? Sim. O Zinho, eu falava isso com o Fábio Luciano essa semana. Acabava o jogo, era um banheira de gelo, sofrimento danado, hein, Zinho? Vai pra piscina, faz não sei o que e tal. Hoje existe, como o Zinho disse, equipamentos e tal. E os caras ainda iam pra noitada, né? Vamos falar a verdade. Pois é. Agora, e estavam todos recuperados pra quarta-feira, né? Puxa vida. Sabe aonde eu vejo uma pequena vantagem quando você tem alguém machucado, como foi o caso do Palmeiras com o Estevão? Você ganhou um dia, que eu não sei se será suficiente, de recuperação aí de uma lesão, né? Pra quarta. Aí, tal... Pode ser que, eu espero, inclusive, o Pascoal é sempre muito bem informado sobre essas coisas, ele vai poder jogar quarta ou tem uma interrogação ainda? Ainda tem uma interrogação. Deve ter, mas... Acho que amanhã vai ser... Amanhã é o dia decisivo, né? Porque amanhã, quando fizer o treinamento, para definir o time, posicionamento, o Abel repete isso na quarta-feira pela manhã, antes do time jogar, sempre faz isso, bota os jogadores no chamado posicionamento para o jogo, então ele vai saber... ele saiu chorando e foi o tornozelo esquerdo de novo. De novo, né? Que é o mesmo Flamengo que ele vai tinha ter 2 torcido voltas, anteriormente. né? Isso é muito bom. A imagem é horrível. A imagem é feia, né? A gente não tem ainda, tem um boletim de lesão, de grau de lesão. A gente vai falar mais do Palmeiras. O amigo do Pascoal, o Corneta Verde, junto com o Secador Verde, eles me mandaram uma foto, eu fiquei assim muito... Né? Assim, a foto foi muito forte, o pé dobrado dele, espero que se recupere, é jovem, mas foi assustador. A última contusão semelhante dessa, ele levou 8 dias para ficar pronto.
que é pouquíssimo, né? recuperar, Porque tornozelo instável, dizem que quando... Dizem não, eu não sou jogadora, mas já torci tornozelo, a instabilidade que te dá, a insegurança que te dá na sequência é muito grande. Mas ele é um atleta de alto rendimento, é jovem e teve um diazinho a mais para se recuperar em relação ao rival. Eu vou fazer o Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aqui. Vamos falar sobre as notícias do Mengão, né, nessa segunda-feira, né? O Flamengo volta a treinar normalmente nessa segunda-feira, já pensando no duelo de quarta-feira diante do Palmeiras pela Copa do Brasil, né? Jogo de ida. De La Cruz, que foi poupado, teoricamente, né, no jogo diante do Atlético Goianiense, volta a treinar normalmente. E o Bruno Henrique, que estava lesionado, já tinha um tempo aí já, né, questão de tornozelo, volta a treinar. Os dois treinaram normalmente aí no CT do Flamengo. O De La Cruz, obviamente, né, ele não está acostumado com o calendário do futebol brasileiro, isso também impacta muito. Lembrando que o jogador uruguaio vem numa maratona muito grande de jogos, né? Sendo isso, ele vem sofrendo muito com a carga excessiva de jogos. E também, né, o De La Cruz também possivelmente foi poupado por conta de dores, conta de dores no tendão do calcanhar, né? Ali no famoso tendão de Aquiles. Então, possivelmente, é um indício que ele foi poupado. Já o Bruno Henrique, já é a ausência do Flamengo em alguns jogos já, né? E ele vem se preparando desde o jogo contra o Cuiabá, no início do mês, quando ele teve uma lesão no tornozelo direito. Então, desde lá para cá, o jogador vem se preparando, vem se recuperando, volta a treinar e possivelmente deve estar à disposição para o Tite, para se jogasse aí no Maracanã, né? Apresentador discute com o Gabigol chamando o atacante de arrogante e debocha. Estava com a camisa de time rival, né? Então o Gabigol entrou em treta aí com o apresentador Benjamin Bach, acho que todo mundo conhece. O Gabigol chamou ele de mentiroso após o apresentador afirmar que o Gabigol fechou o contrato com o Palmeiras, né? Então, após isso, né, após o Gabigol falar que ele é mentiroso, que não fechou o contrato com o Palmeiras, o próprio apresentador veio nas redes sociais novamente falar sobre a situação, né? E chamou, abre aspas, para a fala de Benjamin Bach, né? Para o Gabigol, né, obviamente. Arrogante. Eu que quero aparecer, né? Cadê? Eu que subi no trio elétrico e cantei música mandando o Tite tan. Eu que postei foto querendo diminuir o Zico, né? Eu que estava com a camisa do rival e vazou sem querer. Estou andando para você. Declarou Benjamin Bach no seu Twitter, né? O antigo X, vamos dizer assim. Então é aquilo. No X, no antigo Twitter, quer dizer. E hoje, nesse exato momento, está tendo a votação do Flamengo lá na Gávea, né? Para a situação da construção do estádio, né? Primeiramente pelo terreno para construir o estádio, né? Então, obviamente, né? Tá tendo um protesto lá. Então, o Conselho Deliberativo do Flamengo vota a aprovação de participação do clube em leilão do terreno do gasômetro, né? Que são algumas falas aí que tá acontecendo lá, algumas falas e imagem em relação a esse protesto aí, né? Como que é? Paraconic, banqueiro inimigo da nação, quem é contra o estádio é contra a nação, o Flamengo não é Madonna, o Flamengo é maior que a Madonna. Papo elitista, então aquilo, algumas faixas aí, algumas falas sobre a situação que tá acontecendo lá, que deve dar ainda muita notícia ainda para essa situação, né? Que deve acontecer hoje. E agora vamos esperar, né? Na próxima quarta-feira, dia 31, né? Último dia do mês, acontecerá o leilão do terreno do gasômetro. Então hoje que vai ter votação para ver se eles dão ok. E no dia 31 vai ter o leilão do negócio, né? Do terreno aí, do gasômetro. Acho que o Flamengo é o favorito a comprar o terreno, né? E a parcial para esse jogo diante do Palmeiras. Até o momento foram vendidos 45 mil ingressos, né? Comprados, vamos dizer, vendidos, comprados. E só tem ingressos para 2 setores, né? Então, vamos dar uma olhada aqui no preço rapidinho. Para o setor sul, que o resto dos setores já foram tudo vendido, só existe ingresso para o setor sul e Maracanã mais, que se não me engano é o camarote. Então o setor sul, aqui são os sócios torcedor. O público geral, né? R$90 a mais barata, pagando meia, sai por 45, né? E o Maracanã mais, que é o camarote lá. Público geral 700 e a meia 300, quase 390. É um absurdo, meu filho. Obviamente que poucas pessoas têm condições de pagar, mesmo sendo meia,
pagar quase R$ 400 para assistir o jogo do camarote, né? É um absurdo esse desperdício aí, entendeu? É um absurdo e, infelizmente, é a sociedade que a gente vive, né? É movida a dinheiro. Por um lado é bom, por outro lado é ruim, né? Entre aspas, né? Quem não gosta de dinheiro, mas sempre tem seu ponto positivo e negativo em relação a isso aí, né? Mas deixa sua opinião, seu like ajuda demais, galera, e tamo junto.